Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde para bem envelhecer. Eis Edu, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN. Outubro chegando e com ele um novo desafio. Nossa série especial mais fresquinha entrando no ar agora, que é sobre o direito das crianças, não é mesmo? Exatamente, Fernanda. E como é importante a gente falar disso, não é verdade? Uhum. Que sempre exaltar, porque a nossa Constituição, ela coloca a criança no centro da proteção, né? Criança, no nosso ordenamento jurídico, já desde a Constituição, ela vem trazer a criança como centro de tudo. E faz sentido, porque afinal de contas, todos nós, né, que gerimos o mundo, que colocamos o mundo para frente, um dia a gente foi criança. E se a gente tivesse, se nós não tivéssemos tido algumas oportunidades, algumas atenções específicas, não estaríamos sequer aqui, né, para falar sobre isso. Então é importante a gente observar. E nessa importância toda, Fernanda, surge, e vamos começar com isso, com o tal do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Tão invocado, tão clamado, mas que pouca gente tem noção do seu real alcance, não é verdade? Sim, Vamos começar falando sobre o melhor interesse da criança, Fernanda? vamos lá. O que é esse princípio do melhor interesse? Pois é, aí você já fez logo de cara a pergunta mais difícil de todas, porque a lei não vai definir exatamente, vai traçar algumas balizas para que a gente compreenda. A gente sabe que é um princípio jurídico, e é um princípio jurídico que é amplamente utilizado tanto no direito de família, quanto nas políticas públicas que são voltadas para a proteção de criança, proteção de adolescente. Ou pelo menos, se não são, deveriam ser, porque o Brasil é signatário de uma convenção internacional, que é a Convenção sobre os Direitos da Criança, que existe desde 89, a Convenção da ONU, né? Que vai determinar que em todas as ações relativas às crianças, seja por instituições públicas ou privadas, de bem-estar social, tribunais, autoridades administrativas, órgãos legislativos, o melhor interesse da criança tem que ser considerado primordial. Esse princípio no nosso ordenamento jurídico foi trazido para o Estatuto da Criança e do Adolescente e vai colocar a criança e o adolescente como prioridade absoluta para a elaboração e execução de políticas públicas, seja do Poder Executivo, do Poder Legislativo, vai colocar a criança com prioridade absoluta nos julgamentos do Poder Judiciário, que tem que se pautar por aquilo que é o melhor interesse da criança e do adolescente para tomar as suas decisões. Então, vamos tentar falar isso na prática, Fernanda. Nos casos das ações de guarda e de custódia de criança, né? Divórcio, separação, ações de regulamentação de guarda, essas decisões sobre com quem que a criança vai viver, como que ela vai se relacionar com os pais, têm que ser baseadas num regime que garanta mais estabilidade e mais bem-estar da criança. Então, veja bem, quando a gente fala de princípio do melhor interesse da criança e do adolescente numa ação de guarda, nós não vamos medir o que é melhor para o pai e não vamos medir o que é melhor para a mãe. O juiz, na hora de aplicar esse princípio, ele vai decidir com relação àquilo que é melhor para a criança ou para o adolescente envolvido. Então, no caso de uma ação de adoção, por exemplo, não é se a pessoa quer adotar ou como ela quer adotar uma criança. É se para aquela criança que está sendo adotada, ficar com aqueles pretensos pais adotivos é aquilo que garante melhor o seu bem-estar, o seu desenvolvimento saudável, a estabilidade emocional, tá? E nós tivemos aqui no Espírito Santo, há algum tempo, um caso que um casal propôs uma adoção
e aí, de repente, desistiu dessa adoção no meio do caminho Eu e lembro teve que disso. pagar uma indenização. Você lembra disso, Fernando? Lembro, lembro. Que coisa triste. Pagar uma indenização. Por quê? Porque frustrou esse melhor interesse da criança e do adolescente. É o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente também que vai proporcionar medidas judiciais e políticas públicas para proteger as crianças de negligência, violência, exploração, exploração em todos os sentidos. Veja bem, nós tivemos agora também há pouco a aprovação do chamado ECA Digital, Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, visando o quê? A proteção da exposição das crianças em relação à exposição nos meios eletrônicos, né? As decisões sobre escola, por exemplo, sobre tratamento médico, intervenção psicológica, tudo aquilo que diz respeito à saúde da criança e do adolescente tem que ser priorizado em relação ao adulto, por exemplo. Então, Uhum. assim, numa situação de risco ou instabilidade, primeiro a gente olha para a criança, depois olha para o restante, Fernanda. Isso. Ex-Edu, estamos de volta. Isso. Então, voltando lá, Fernanda, assim, nas ações, né? A gente está falando nas ações de adoção, na proteção, nos casos de educação e saúde também, né? As decisões sobre acesso à escola, sobre tratamentos médicos, psicológicos, sempre colocando a criança no centro das atenções. E aí, a gente sabe que não tem um critério rígido, eu não posso estabelecer um critério rígido para dizer qual é o melhor interesse, né, da criança e do adolescente. Por que que eu não posso estabelecer esse critério rígido? Porque cada criança é uma, cada criança tem o seu contexto, seu ambiente. Nós somos, todo ser humano, cada um é diferente do outro, né? Sim. Então, agora, alguns fatores têm que ser avaliados até não é numa média, mas como é que a gente pode falar, né? Uma forma comum, vamos dizer assim. Então, por exemplo, qualidade do vínculo afetivo, isso tem que ser aferido. Como que é a relação dos pais com os filhos? Se essas relações são conflituosas, que a gente sabe que vai trazer algum tipo de prejuízo para a criança ou para o adolescente, nós temos que intervir para tomar cuidado com aquilo, para impedir que a criança sofra algum mal. Aí, no caso das ações de guarda, por exemplo, das ações de convivência, o juiz vai ter que aferir se pode ou não pode conviver, quanto tempo pode, quanto tempo não pode conviver aquele pai ou aquela mãe com aquela criança, né? Aham. A questão do ambiente em que a criança está inserida, incluindo a moradia, a escola, a comunidade, saber se é a mais propícia, sempre visando o melhor. Mas o que que é o melhor? O melhor é um conceito que a gente vai aferir sempre no caso a caso. Mas tem que levar em consideração o vínculo afetivo, a estabilidade, a saúde física e mental, se a criança está tendo assistência, porque tem coisas que são óbvias, né? E tem um detalhe na nossa legislação também, Fernando, que é extremamente importante, que é a opinião da criança e do adolescente. Veja bem, a criança e o adolescente, por eles não terem 18 anos completos, eles não podem praticar todos os atos da vida civil e, consequentemente, não podem determinar elas mesmas como que vai ser a vida delas, né? Para isso existe a representação e a assistência e os representantes legais, ok? Ok. Mas ouvir a criança, saber da própria criança o que ela está atravessando em determinado momento, pode ser de extrema validade para a tomada de algumas decisões. Essa escuta, sempre que possível, deve ser feita por profissionais especializados, capacitados nessa escuta, né? Outra coisa que nós temos que levar em consideração, além da opinião da criança, não é que a opinião da criança vai decidir. Porque tem muita gente que pergunta: quando tiver 12 anos, pode decidir se quer morar com o pai ou a mãe? Não, quem decide são os pais, né? E caso haja divergência, o juiz, o Estado, o juiz pode intervir. A criança não decide, mas a opinião dela tem que ser levada em consideração. Os aspectos relacionados à cultura, à identidade, à religião, isso tudo tem que ser levado em consideração e, sobretudo, a proteção dessa criança contra a violência, contra a negligência e contra qualquer forma de abuso, tá, Fernando? Isso tudo vai compor
esse arcabouço todo que a gente chama de melhor interesse da criança e do adolescente. Então, só para a gente colocar no campo prático, né? Numa disputa de guarda, o juiz pode definir se a guarda melhor para a criança é compartilhada, se é unilateral, qual é o regime de convivência, e, inclusive, mesmo quando as partes num processo judicial fazem um acordo dispondo sobre as questões de guarda e de convivência, o juiz tem o poder que a lei lhe confere para estipular a guarda e convivência de uma forma diferente daquela que os pais propuseram. Uhum. Por quê? Porque tem sempre que aplicar o que é melhor para a criança. O melhor interesse da criança e do adolescente tem que prevalecer, né? Em alguns casos de negligência ou violência ou abandono, enfim, perigo de alguma forma, o Estado não só pode, como deve retirar a criança daquele ambiente familiar perigoso e vai colocar num lar adotivo ou num lar ou numa instituição que atenda melhor as suas necessidades. Então, princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. A criança está acima de tudo, está acima de todos. A criança tem que ser o centro do nosso olhar. E é uma pena que em alguns processos os pais olhem para tudo, menos para as crianças, forçando o juiz a ter que tomar determinadas decisões. Então, a recomendação que a gente faz para toda a sociedade, Fernanda, olhem para as crianças, escutem as crianças, invistam nas crianças, cuidem das nossas crianças. É isso que a gente tem para dizer hoje, Fernanda. É isso. E olha que a gente tem assunto até o final desse mês, hein? Vamos falar muito, vamos esmiuçar cada um desses pontos, vamos trazer muita coisa bacana este mês aí. Já Pra te todos espero. nós. E é isso aí. Boa semana para você e até segundas, Edu. Até segunda, se Deus assim nos permitir, Fernanda.